A história ela não é exata. Existem diversas formas de conceber o conhecimento histórico. No século XIX, a história foi taxada como história positiva. Auguste Comte ele idealizou os três tipos de estados positivos para enaltecer o conhecimento histórico. Até o século XIX, a história era vista pelo viés do positivismo, que é aquela história contada com os nomes de datas, de heróis e etc. Karl Marx e Friedrich Engels, eles lançaram importantes obras de oposição a esse positivismo, o chamado marxismo, através do materialismo histórico, de que a história é a luta de uma classe pela outra. Marx conclamou a frase: "Trabalhadores de todo o mundo, univos". O objetivo desse vídeo de hoje é explicar para vocês que a forma de escrita do conhecimento histórico, ela não se resume apenas a uma forma de fazer. Cada historiador tem o seu métier. Há aqueles historiadores tradicionais que continuam seguindo a linha do positivismo, que é enaltecer as datas, as figuras, os eventos, os fatos, lembrando a você que fato é uma coisa e evento é outra. E eu já falei aqui para vocês a diferença em um outro momento, em outro vídeo. E há aqueles historiadores que estão preocupados com a história total, em entender os processos circulares, como eles se completam, e não só porque é importante saber o nome de uma pessoa e de um fato específico, é preciso compreender a história numa totalidade de compreensão, e aí a gente utiliza vários teóricos. Existem também diversas formas de escrever o conhecimento histórico, e aí o Wilton Dieter escreveu uma forma de escrita baseada na análise dos documentos, assim como Colin Wood. Existe Peter Book também, que aponta caminhos para uma nova escrita da história, sempre relegando o papel importante dos historiadores, que são aquelas pessoas que têm realmente a capacidade intelectual de promover uma escrita coesa, correta, baseada e pautada na investigação, na seriedade, baseada também no conhecimento amplo, bem pesquisado, investigativo. Nós, historiadores, temos que ser uma traça, consultar todos os tipos de fontes, para a gente não escrever nada que esteja e não cair no anacronismo. Isso não significa dizer que o historiador é o dono do tempo, é o dono da razão, porque, como eu já disse também, a história ela é uma no Ocidente, é outra no Oriente. O que é para um povo pode não ser para outro. E além do positivismo, que foi muito forte no conhecimento histórico, e do marxismo, que ainda é muito forte, Marx é o grande referencial de escrita da história, da forma de compreensão do espírito histórico. É preciso enaltecer também que, no século XIX, autores passaram a estudar as ciências humanas como ciências do espírito. E a gente sabe que as ciências do espírito, feitas pelos homens, elas não conseguem chegar a uma exatidão, porque todo o processo histórico é uma forma de compreensão, e os seres humanos eles estão aptos a ter seus defeitos. Compreender um processo histórico não significa dizer que a verdade de um historiador ela é absoluta, porque, como diz Adam Schaff, em História da Verdade, todo conhecimento ele é passível de ser questionado. A opinião do historiador A pode ser diferente da opinião do historiador B. O que importa é que as pesquisas históricas confluam para uma mesma perspectiva. Isso significa dizer que a gente não vai abandonar os livros de história escritos por autores que não são historiadores. Vamos dar aqui um exemplo: Irineu Pinto, que foi meu objeto de pesquisa no mestrado. É um homem funcionário público, membro do Instituto Histórico, que produziu duas importantes obras de história, As Datas e Notas para a História da Paraíba. Maximiano Lopes Machado, um advogado, que também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, escritor da História da Província da Paraíba, relegou importantes contribuições para o conhecimento histórico. Mas hoje, o nosso trabalho, o nosso métier, ele é muito mais caro. Hoje, ao estudar Michel de Certeau, a gente aprende novas técnicas de escrever o conhecimento histórico, principalmente no que diz respeito ao não dito, ao lugar social e à forma mesmo de escrever. O lugar social que as pessoas estão imbuídas é muito importante para entender o processo histórico numa totalidade ampla, o que não significa dizer que os demais historiadores positivistas não tinham um conhecimento do processo histórico. Então, quando a gente lê historiadores ou escritores de história que não tinham a formação acadêmica, a gente fica assim, não receoso, porque eles apresentaram pesquisas importantes. A exemplo, Klavenberg de Medeiros, Horácio de Almeida,
Caio Celso Maris, e tantos outros historiadores, Marcos Odilon, que são vinculados aos estudos históricos e que naquela época, século XIX, século XX, eram indicados por serem bons médicos, bons advogados. Hoje o Instituto Histórico está se renovando e possui em seu quadro muitos historiadores importantes. Aqui na Paraíba, Rosa Godoy, Regina Célia Gonçalves e tantos outros. Hoje nós temos professores sérios que têm pesquisas assim aprofundadas, baseadas num métier sério, que investiga também os processos positivistas. A gente não pode fugir desse questionamento, mas colocar a história num plano efetivo. Tendo base que a história durante muito tempo ficou relevada ao positivismo e ao marxismo, vale salientar também que existem outras formas de conhecimento de escrita, por exemplo, a escrita Foucaultiana. Michel Foucault ele apresentou conceitos importantíssimos para se compreender também o processo histórico: a sexualidade, o poder, a loucura, as formas de manifestações sociais. Koselleck, que apresentou diversas formas também importantes de compreender a história através de um processo de razão. Charles Baudelaire, através das literaturas, das poesias, uma outra forma de conhecimento histórico. Edward Thompson, que estudou uma outra forma de entender o operariado, e diversos outros autores de cunho marxista. É preciso entender a história na sua totalidade, porque o conhecimento histórico ele é muito universal, muito amplo. Não dá mais para entender a história pelo viés daquilo que a gente aprendeu na escola. Pedro Álvares Cabral é o descobridor do Brasil. Tiradentes é o libertador da Inconfidência Mineira. Mas qual é o importante? Por que esses caras eles têm esse papel? Por que a coroa portuguesa mandou Cabral para o Brasil? Por que Tiradentes ele foi impulsionado a ser esse Marte da Inconfidência Mineira? Por que José Bonifácio é tido como patrono da independência do Brasil, quando a gente sabe que José Bonifácio, o que é que ele queria? Status, poder, riqueza. O que não é muito diferente das pessoas dos dias de hoje. Muitas pessoas não estão preocupadas realmente com a grande história, com o grande bem coletivo. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu bem individual. É nessa perspectiva que a gente está criando o grupo, a Paraíba Colonial no século XVII, para entender por que muitos historiadores brasileiros eles relegam a Paraíba a uma posição secundária. Eles chegam até Pernambuco, especificam tudo da capitania pernambucana, que foi de fato a capitania que prosperou junto com a de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e todas as capitanias que existiram no Brasil colonial, mas a Paraíba tem uma importância grande em todo esse processo. Então a gente vai investigar por que isso acontece. Nós vamos apresentar futuramente em compilados, através do grupo que a gente está mostrando, qual é a importância histórica, econômica, social, política, cultural da Paraíba no século XVII. Por que o século XVII? Porque a gente entende que o século XVII é um século importante devido à presença dos holandeses aqui na Paraíba. Os holandeses estiveram aqui, os holandeses eles não construíram nada, como existe um mito de que eles foram construtores, muito pelo contrário. Como eles eram calvinistas, eles foram responsáveis pela destruição das igrejas, fazendo delas hospedagem para eles ficarem. Então eles não construíram, diferente do Recife, onde eles fizeram muitas edificações, muitas construções. Existe também aqui uma cultura de que é preciso a gente conhecer toda essa historiografia paraibana, começando lá dos primeiros escritores, né, estudar todos os autores recentes, as pessoas que escreveram seriamente sobre a Paraíba. A gente tem uma obra assim, formidável sobre esse processo colonial no século XVII, Guerras e Açúcares, da professora Regina Célia Gonçalves. Nós temos tantas outras obras importantes. O século XVIII a gente não vai explorar com tanta veemência nesse momento, e muito menos o século XIX, porque já tem muita pesquisa sobre esse século. Existem diversos grupos na universidade sobre o 800, que é um século fascinante, o século do Império, um dos séculos mais importantes para a história, quando foi criada de fato uma tentativa de criar a história do Brasil, que antes ficava relegada à história da metrópole. O nosso objetivo nesse grupo que a gente vai criar, como eu disse no vídeo passado, é entender o porquê da Paraíba estar relegado a planos secundários.
Não será uma tarefa fácil, não é uma tarefa de um dia para a noite. Isso vai relegar um bom tempo de pesquisa até a gente chegar a um compilado e decidir se a gente produz um livro para ser publicado ou se a gente dispersa vários artigos aí pela internet e também pelos outros meios de comunicação e informação de tudo aquilo que a gente pesquisou. Eu, particularmente, ficarei com a parte teórica da história do século XVII, entender por que esses autores escreviam desta forma. Outras pessoas do grupo vão se preocupar com a parte econômica, como eu já disse, política, social, religiosa, cultural e etc. Tem muito panos para as mangas para a gente entender, para a gente descobrir, para a gente avaliar. A história ela não é uma coisa fechada, não é uma coisa pá, não é uma coisa que eu te dou uma causa e tu me dá um efeito. Existe muito mais do que isso, né? Essa concepção de causa e efeito é uma concepção ocidental que a gente precisa quebrar. A gente tem que estudar a história na totalidade e aí utilizar muito o conceito marxista. Posso ser que algumas pessoas reprovem essa visão marxista pelo fato de Marx ser taxado como um cara comunista, como uma pessoa que está ultrapassado. É unanimemente impossível falar que Marx é um homem ultrapassado. Todo cientista social, antropólogo, filósofo, historiador e também curioso deve conhecer as obras de Marx, principalmente o Manifesto Comunista, os 7 volumes do Capital, o 18 Brumário e tantas outras obras, sua biografia. E aqui a gente tem um livro importante que eu indico para que vocês leiam, essa biografia aqui, ó, a mais atual do Karl Marx, porque esse homem ele deu uma nova forma de entender o conhecimento histórico. A Paraíba e suas discussões elas são muito rica. Então assim a gente tem muita coisa para escrever, muita coisa para produzir. O objetivo de falar dessa história positiva, dessa história marxista, estrutural, Foucaultiana, é mostrar a vocês que existem diversas concepções de conhecimento histórico. Eu particularmente fico pelo viés marxista, me identifico com a totalidade dos conhecimentos, de procurar entender o processo como um todo e não ficar restrito de saber apenas por que tal pessoa é importante e por que ela é enaltecida. Eu prefiro saber quais são os motivos que levaram a ela a ser enaltecida. E o século XVII, principalmente as invasões holandesas, ela tem muito panos para as mangas para a gente descobrir essas coisas. Futuramente, nos nossos próximos vídeos, a gente vai falar já um pouco do nosso processo de pesquisa. Sábado, agora dia 8, a gente vai ter o nosso primeiro encontro. A gente vai dividir as tarefas, as atividades. E depois a gente vai ter, depois de 20 dias, 15 dias, um novo vídeo para dizer como estamos pesquisando, como estamos descobrindo novos horizontes e por que a Paraíba sempre fica relegada. Muita gente já sabe, devido à questão da escrita da história ficar muito pautada ao sul e sudeste do Brasil, né? Os historiadores de maior destaque nacional, eles estão situados nesses lugares. Mas aqui no Nordeste nós temos excelentes grandes historiadores. Na UFPB, então, incríveis pesquisadores, que têm cada vez mais se debruçado de forma coerente sobre o conhecimento histórico. Então, assim, é preciso que a gente abra os horizontes, abra as perspectivas das pessoas, para elas entenderem que a forma de escrever a história é uma forma séria, importante e que cabe a nós, historiadores, transformar essa forma de escrita. Aí a gente pode perguntar assim, Eric, a gente vai esquecer dos grandes clássicos? Não. Os grandes clássicos eles jamais podem ser esquecidos. Eles são fontes importantíssimas e também tiveram trabalhos sérios. Mas muitos deles não eram historiadores de profissão. Mas a gente não pode descartar uma obra de Maximiano Machado, de Irineu Pinto, de Elias Heckman, que é um escritor holandês, mas que escreveu sobre a capitania da Paraíba, principalmente no século XVII. Então a gente vai estudar todos esses autores que escreveram nesse século para a gente tentar entender todo esse processo paraibano que fica relegado a um segundo plano. Para falar mais sobre um pouco do positivismo e do marxismo, a gente deixa indicações de leituras para que vocês mesmos possam buscar através dos sites, da internet. Todo cuidado é pouco com aquilo que lê na internet. Nem tudo que está nos livros e nos sites ele é passível de uma verdade absoluta. Como eu já disse, não existe uma verdade absoluta na história. Todo o processo histórico ele é questionável
amanhã pode se encontrar uma nova fonte e toda a história ela pode ser modificada, ela pode ser vista por uma outra ótica. Então é por isso que nós historiadores temos que ter toda a atenção antes de fazer uma publicação para não cair no anacronismo. E o que é o anacronismo? É o grande mal de um historiador. É colocar uma informação que não é verdadeira, que está num tempo que não é correto. Até porque se a gente for trabalhar com essa história de tempo, a gente percebe que esse tempo ele não é linear, ele é um tempo circular, ele é um tempo que se refere ao Ocidente. Cada povo em seus determinados lugares possui tempos específicos, mas a gente vai trabalhar com aquele tempo que está caracterizado na nossa parte, na nossa história ocidental. Então, assim que a gente vê maiores subsídios, nós vamos estar gravando aqui em parceria com outras pessoas que estão nesse grupo de pesquisa para trazer novas informações sobre o século XVII e a Paraíba. Futuramente a gente passa para o século XVIII e vai tentar também dar algumas contribuições para o século XIX, que é o século do Império, e a gente já tem um grupo maravilhoso da professora Seriorge e Solange, com informações ricas. Então quem somos nós, né, para chegar perto dessas duas grandes estrelas da história? Mas a gente também assim precisa também dar as nossas contribuições. É preciso que vocês saibam que existem esses mecanismos de escrever a história. Então esse vídeo de hoje é para alertar vocês sobre essas perspectivas todas, né? Existem grandes teóricos da história que apresentam novas grandes formas de escrita. Certeau, Chartier, Bourdieu, Heine, Weber, e eles se dividem entre sociólogos, filósofos, antropólogos e etc. Então, a gente parte da premissa de que esse trabalho de escrever sobre o século XVII é fundamentalmente importante, lembrando que as invasões holandesas elas vão trazer para nós explicações importantíssimas sobre a história da Paraíba em especial. Ok? Um abraço.